Amados irmãos e irmãs, paz e bem, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. O evangelho para hoje é João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A semana começa com este texto do encontro de Jesus com Nicodemos. E quem era este Nicodemos? Nicodemos, a Bíblia diz que era membro do Sinédrio. Era um homem de notável sabedoria e de muita coragem também, porque em João capítulo 7, versículo 50, ele defende diante dos judeus que Jesus tem a oportunidade de se defender e de apresentar suas ideias. Ele diz: um homem não pode ser julgado sem antes ter a oportunidade de apresentar as suas ideias. Seria, segundo antigos pensadores, seria ele irmão de um Joséfo que escreveu sobre as guerras dos antigos judeus. De qualquer modo, era de família rica, de família erudita, de família letrada. Teria se convertido depois ao cristianismo. E nos livros apócrifos do Novo Testamento temos um evangelho atribuído a ele, o evangelho de Nicodemos. Pois bem, ele vem encontrar-se com Jesus à noite. Por que ele vem encontrar-se com Jesus à noite? Gostaria de fazer um contraste com outro encontro, que é o encontro de Jesus com a samaritana, que acontece justamente ao meio-dia. Ele vem à noite porque ele tem uma espécie de reputação a defender. Ele não quer ser visto conversando com Jesus. Então mas é um homem corajoso e é um homem sedento de encontrar a verdade. De qualquer modo, ele dá um passo importante. Ele vem encontrar Jesus. E vem conversar com Jesus de coração aberto. E começa dizendo isso, dizendo: olha, Rabi, nós sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Quer dizer, já chama Jesus de mestre e diz: olha, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. Porque ninguém pode realizar os sinais que o Senhor faz, a não ser que Deus esteja com ele. No Talmud antigo, se dizia que qualquer um que pregasse devia apresentar, a pregação devia ser acompanhada de sinais, e esse deveria ser ouvido, não é? Como mestre. Então Jesus é tido como mestre, porque ele faz sinais, ele prega com autoridade e ao mesmo tempo realiza sinais. Nicodemos reconhece tudo isso em Jesus e vem ao encontro dele. E os dois começam um belo diálogo. Esse diálogo trata sobre o batismo e sobre o novo nascimento, o nascimento do Espírito Santo. Porque a Páscoa, o evento pascal, está intimamente ligado a Pentecostes. Estão intimamente ligados os dois. É um texto que fala sobre nascer de novo, sobre nascer do alto e sobre receber o Espírito Santo. Jesus fala a Nicodemos dessa possibilidade ou dessa necessidade de nascer de novo, nascer da água através do batismo. Baptizo, que significa mergulho. É preciso mergulhar, não somente nas águas, porque as águas, o livro do Gênesis dizia, as águas, o Espírito pairava sobre as águas para que delas pudesse surgir a vida, para que pudesse ali gerar a vida. Então é preciso mergulhar nas águas, é preciso ser batizado, ser mergulhado no amor de Deus, na graça de Deus,
ser mergulhado e ser apresentado à palavra de Deus, ser mergulhado e ser batizado no Espírito Santo. O homem precisa nascer continuamente. Todos os dias nós precisamos nascer, renascer em Cristo Jesus. Todos os dias nós precisamos nascer de novo e nascer do alto. Quer dizer, a fonte da qual nós nascemos diz muito sobre nós. Você quer conhecer uma pessoa? Procure saber um pouco da genealogia desta pessoa, não é? Quem são os seus antepassados? Então, nascer do alto, quer dizer, onde estão suas raízes? No alto. De onde você precisa nascer? Do alto. Porque quem nasce do alto se alimenta das coisas do alto. Já dizia o mestre Eckhart. À medida que experimentamos esse nascimento do alto, amamos as coisas do alto e nos distanciamos de coisas que não são do alto. Nos distanciamos de coisas pequenas e pobres de substância. Queremos nascer de novo. E aí Jesus fala a Nicodemos sobre esse nascimento novo. E Nicodemos, no primeiro momento, não entende, mesmo sendo doutor nas coisas da palavra de Deus, não é? E Jesus diz, olha, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no céu. Ele diz, como é que alguém pode nascer de novo se já é velho, se já ficou velho? Esse novo nascimento é um nascimento para a vida espiritual, para a vida da graça. Santo Irineu de Lyon fala desse novo nascimento de modo muito belo. Ele diz, imagine uma árvore que está quase morrendo, uma árvore que está secando, e de repente vem uma chuva muito forte, uma chuva boa, e aquela árvore começa a criar ramos e começa a criar beleza. Ela nasceu de novo, ela estava quase morta, nasceu de novo. E o mesmo Irineu de Lyon faz uma outra comparação interessante, falando do novo nascimento. Ele diz que a farinha, se estiver seca, ela não pode tornar-se um único pão. Assim são os vários membros da igreja. É preciso da água do Espírito que une a todos e faz com que aconteça o grande milagre do qual se fala nos Atos dos Apóstolos. Era uma grande multidão que era unânime, era concorde, quer dizer, havia um só coração e uma só alma. Nascer de novo, nascer pelo Espírito Santo. Quer dizer, ter como fonte do nascimento esta água. Esta é a fonte da qual nós nascemos para a vida que brota da vida. A voz do Espírito, e aí os dois começam a falar sobre o Espírito Santo, né? Jesus diz, quem nasce da carne é carne, quem tem raízes só na carne vive só para a carne. É preciso ter raízes em Deus, é preciso ter raízes nas coisas santas, nas coisas do alto. Não te admires, disse Jesus, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e aqui se fala do vento como do Espírito, não é? E tu podes ouvir o seu ruído, mas no texto grego não é ruído, é foné, é a tua voz. Tu podes ouvir a voz do Espírito que fala ao teu coração continuamente, que te diz no silêncio do teu coração qual é o caminho certo, qual é a melhor escolha, em que modo eu posso ser mais feliz, né? Como posso alcançar a felicidade que eu tanto busco. É preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, somos convidados a nascer de novo, a fincar nossas raízes no alto, nascer do alto, nascer do Espírito. Que possamos nessa Páscoa ter presente muito isso, que a Páscoa era para os primeiros cristãos a festa na qual eram batizados aqueles que se preparavam para nascer de novo pelas águas. E que possamos ter presente isso, que o cristão é aquele que todos os dias procura escutar a voz do Espírito, o seu ruído, não é ruído, no grego é foné, escutar a voz do Espírito. O cristão é aquele que tem um coração atento para ouvir a voz do Espírito e que tem disposição para nascer todos os dias, nascer da água e nascer do Espírito. Desejo a todos uma feliz semana, vivida na presença de Deus e alimentada
uma semana alimentada com esta palavra belíssima, nascer do alto. Deus vos abençoe sempre.